CFC completo. Direção defensiva. Videoaula 4, conclusão. Nesta videoaula, abordaremos os seguintes tópicos: introdução, direção defensiva, conclusão, dispositivos retrorefletivos, óculos de proteção, motociclística, antena, corta-linha, pipa, transporte de carga em motocicleta, semi-reboque, questão 1 de direção defensiva, questão 2 de direção defensiva, questão 3 de direção defensiva, questão 4 de direção defensiva, questão 5 de direção defensiva, teste 1 de direção defensiva, teste 2 de direção defensiva, conclusão, app Simulador de Trânsito Brasil. Direção defensiva. Introdução. Por Simulador de Trânsito Brasil. Conjunto de técnicas para prevenir acidentes, considerando falhas de outros condutores e condições adversas como chuva, neblina ou pista irregular. Baseia-se em 5 elementos: conhecimento das leis, atenção constante, previsão de riscos, habilidade técnica e ação defensiva imediata quando necessário. Divide-se em preventiva, antes do risco, e corretiva, durante o risco, exigindo manutenção veicular e avaliação constante das condições do trânsito. O app Simulador de Trânsito Brasil. Prepare-se para o exame teórico com questões reais e explicações detalhadas do CFC. Dispositivos retrorefletivos. Segurança noturna. Primeiro, itens obrigatórios que aumentam a visibilidade noturna em 150 metros, incluindo colete refletivo, faixas laterais e adesivos no capacete. Segundo, manutenção mensal. Garante que refletores estejam limpos e funcionais, com substituição imediata se danificados, conforme Resolução 453 de 2013. Terceiro, refletores devem ser visíveis a 360 graus, com cores específicas: vermelho atrás, âmbar nas laterais e branco na frente. Obrigatórios por lei. CTB artigo 105, desde 2021, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação se ausente. Óculos de proteção motociclística. Proteção visual primeiro. Equipamento que protege os olhos contra vento, poeira e insetos, com lentes resistentes a impactos e proteção UV conforme normas. Segundo, armações devem vedar completamente sem incomodar, com lentes sem riscos que distorçam imagens, trocadas anualmente ou quando danificadas. Terceiro, lentes fotossensíveis são ideais para a transição dia e noite, enquanto lentes polarizadas reduzem ofuscamento em dias muito ensolarados ou chuvosos. Resolução 453 de 2013 exige certificação Inmetro para óculos, com multa de R$ 1,00 e 16 centavos se não estiverem dentro das normas. Antena corta-linha. Pipa. Prevenção de acidentes primeiro. Dispositivo instalado na motocicleta que corta linhas de pipa antes que atinjam o pescoço do motociclista, prevenindo acidentes graves. Segundo, feita de aço flexível com 120 centímetros de altura, instalada por profissional e inspecionada mensalmente para garantir eficácia na prevenção. Terceiro, em áreas urbanas com crianças, a antena deve ser 20% mais alta que o normal, para interceptar linhas mais altas. Recomendado pelo Denatran, em cidades com índice superior a 5 acidentes por ano com linhas de pipa envolvendo motociclistas. Transporte de carga em motocicleta. Normas de segurança primeiro. Carga máxima de 50 kg deve estar bem fixada sem obstruir movimentos do piloto ou visão, conforme artigo 54 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Excesso de peso altera o centro de gravidade, dificulta frenagens e manobras, podendo causar quedas em curvas ou buracos. Terceiro, cargas vivas, animais, exigem caixas especiais ventiladas e fixação reforçada, comparadas a cada 2 horas para verificação. Infração grave. Artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro.
multa de R$ 195,23. 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e Apreensão do veículo se exceder limites. Semi-reboque. Moto. Direção segura primeiro. Reboques para motos não podem exceder 1,5 metros de largura e devem ter luzes refletivas e registro no documento. Segundo, peso máximo não pode exceder metade da capacidade da moto. CTB artigo 258. Com inspeção anual obrigatória para a segurança. Terceiro, em curvas, reduzir velocidade em 30% e evitar frenagens bruscas, mantendo trajetória ampla para compensar o raio de giro. Exige registro no documento da moto, artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, e inspeção anual, com multa de R$ 293,47 se irregular. Questão 1. De direção defensiva, prevenção de acidentes primeiro. Manter distância segura de 2 segundos do veículo à frente e verificar espelhos a cada 8 segundos evita colisões. Segundo, posicionar-se para ser visto. Manter espaço para manobras e sempre ter um plano de fuga evita situações perigosas. Terceiro, à noite, aumentar distância para 3 segundos e usar farol alto quando possível, baixando ao avistar outros veículos. Segundo o OMS, 90% dos acidentes poderiam ser evitados com direção defensiva, salvando 40 mil vidas por ano no Brasil. Questão 2. De direção defensiva. Condições adversas primeiro. Reduzir velocidade em 30% na chuva. Usar faróis baixos na neblina e evitar frenagens bruscas em pistas molhadas. Segundo, neblina densa exige faróis de neblina, luzes de posição e redução para 40 km por hora, mantendo distância maior que o normal. Terceiro, vento lateral exige postura corporal ativa, segurar guidão com firmeza e reduzir velocidade em 20% para manter estabilidade. Responsáveis por 28% dos acidentes graves, IPEA, condições adversas matam 3 motociclistas por dia por falha na prevenção. Questão 3. De direção defensiva. Ultrapassagens seguras primeiro. Ultrapassar somente com visibilidade total, sinalizando com 100 metros de antecedência e evitando manobras em curvas ou lombadas. Segundo, veículos longos precisam de 50% mais espaço para ultrapassar. Nunca ultrapasse caminhões em subidas ou próximo a interseções. Terceiro, em rodovias, sinalizar com antecedência de 150 metros, verificar pontos cegos e garantir espaço para retornar à faixa com segurança. PRF registra 40% das colisões frontais por ultrapassagens indevidas, principal causa fatal em rodovias brasileiras. Questão 4. De direção defensiva, interpretação de sinalização primeiro. Placas vermelhas indicam obrigação, amarelas advertem sobre perigos e azuis fornecem informações direcionais. Respeite todas uniformemente. Segundo, placas temporárias em obras têm prioridade sobre as permanentes. Sinais sonoros só em emergências ou alertas de perigo iminente. Terceiro, placas de regulamentação têm formato circular, advertências são triangulares e indicação retangulares. Conhecer cada grupo é essencial. Terceira maior causa de acidentes, Denatran. 18% das multas são por desrespeito à sinalização vertical ou semafórica. Questão 5. De direção defensiva. Manutenção preventiva primeiro. Verificar semanalmente. Pressão dos pneus, nível de óleo, freios, luzes, documentação e extintor com validade em dia. Segundo, documentos obrigatórios, CNH, CRLV e seguro em dia. Triângulo e macaco devem estar acessíveis e em boas condições. Terceiro, pneus carecas aumentam em 80% o risco de aquaplanagem. Sulcos devem ter no mínimo 1,6 milímetros de profundidade em toda a banda. Falhas mecânicas causam 12% dos acidentes fatais. ANSV.
sendo 70% evitáveis com revisões periódicas simples. Teste 1 de direção defensiva. Simulados teóricos primeiro. Simulados com 30 questões sobre legislação, primeiros socorros, meio ambiente e direção defensiva, como no exame real. Segundo, inclui feedback imediato com explicações sobre erros, simulando tempo real de prova e gerando relatórios de desempenho por matéria. Terceiro, 97% dos usuários que realizam 10 simulados completos são aprovados na primeira tentativa, segundo pesquisa com 5.000 candidatos. Aprovado pelo Denatran, o app replica 100% da prova oficial, com questões atualizadas mensalmente conforme mudanças no CTB. Teste 2 de direção defensiva. Práticas reais primeiro. Praticar frenagem emergencial, controle em curvas e desvio de obstáculos. Desenvolve habilidades para situações reais de perigo. Segundo, treinar aquaplanagem. Controle em pisos irregulares e técnicas de contra-esterço. Ajuda a dominar a moto em situações críticas. Terceiro, exercícios de frenagem progressiva em diferentes pisos preparam para emergências. Treinar uma vez por semana melhora tempo de reação em 0,5 segundos. Pesquisa com 10.000 usuários mostra redução de 60% na ansiedade no exame prático após 15 horas de treino no app. Direção defensiva. Conclusão: a direção defensiva reduz 90% dos acidentes quando aplicada corretamente, exigindo atenção constante e respeito às leis. Motoristas defensivos economizam até 25% em combustível, reduzem custos com manutenção e preservam vidas através da prevenção. Dirigir defensivamente reduz estresse, economiza até R$ 2.000 por ano em multas e consertos e protege vidas diariamente no trânsito. O app Simulador de Trânsito Brasil. Ideal para praticar antes da prova e reforçar aprendizados. Baixe o app Simulador de Trânsito Brasil. Teste seus conhecimentos. O app Simulador de Trânsito Brasil ajuda a praticar situações reais de forma segura, ideal para treinar. Disponível para Android e iOS com atualizações gratuitas, modo offline e acesso a todas as resoluções do CONTRAN atualizadas. O app oferece lições sobre direção defensiva, legislação e primeiros socorros. Conhecimento essencial para motociclistas. Baixe agora o Simulador de Trânsito Brasil. Garanta sua CNH.